Oi, gente! Que bom te receber aqui no nosso canal. Vamos ouvir uma história? A história que eu quero contar para vocês está na nossa Bíblia Sagrada, em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. O nosso Senhor Jesus estava contando uma história. Sim, porque o nosso mestre adorava ensinar através das parábolas. Parábolas eram histórias do cotidiano, para o povo entender melhor a palavra de Deus. E hoje não é diferente. Eu estou aqui para contar essa história para você entender melhor. Sobre uma família que morava nesta casa. A história nos conta de um pai que tinha 2 filhos. O filho mais velho e o filho mais novo. Um dia, o filho mais novo resolveu ter uma conversa com o seu pai. O que será que eles conversaram, hein? Eles foram conversar e o filho mais novo, resolveu pedir a sua herança, o que ele tinha de herdar do seu pai. Ele resolveu pedir a sua herança porque ele queria ir embora daquele lugar. E ele resolveu pedir. Herança é as riquezas, os patrimônios que os pais têm e que, quando os pais morrem, os filhos herdam. Só que este filho, ele pediu a herança para o pai ainda em vida. Ele estava querendo dizer para o pai: pai, a partir de agora, você não existe mais para mim, não tem mais importância. Eu quero viver a minha vida. Eu quero ir para longe. Aquele pai, tão triste, com o coração angustiado, resolveu obedecer o pedido do filho, porque o pai, ele não segura ninguém, ele não obriga ninguém a ficar. Então, o pai deu a herança, tudo aquilo que o filho iria receber. E então, aquele filho passou alguns dias e ele resolveu ir para um lugar bem longe. Aquele filho pegou a sua herança e saiu. Foi para uma cidade distante. Ele foi para outra cidade, bem longe de onde morava. Lá, ele resolveu gastar todo o seu dinheiro, toda a sua herança com festas, com bebedices, com coisas que lá na casa do pai ele não fazia. E ele resolveu fazer, não pensando em economizar, e não pensou que um dia aquele dinheiro iria acabar, a sua herança iria acabar. Ele se divertiu com os amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha sua herança, ele tinha bastante amigos. As pessoas lhe convidavam para fazer jantares, festas. Mas chegou um dia que esta herança terminou. Chegou um dia que o dinheiro se acabou. Neste dia, ele ficou sozinho, triste, abandonado. Não tinha o pai por perto, não tinha os irmãos, não tinha mais ninguém. E assim, aquele jovem foi andando pela cidade, dormindo na rua, e ele pensou: eu vou ter que pedir ajuda para alguém, vou pedir um emprego. E ele saiu procurando empregos e pedindo para um, pedindo para outro. De repente, ele bateu numa fazenda e pediu ajuda lá. E aí o dono da fazenda disse: olha, aqui eu não tenho emprego porque na cidade, gente, estava acontecendo uma grande fome, uma grande miséria naquela cidade. E as pessoas estavam demitindo seus funcionários e os mercados estavam fechados, o comércio estava se acabando porque uma grande crise estava acontecendo naquela cidade. Mas este homem pegou e disse: olha, o que eu posso fazer para ti, por troca de alimento, de um lugar para dormir, você cuida dos porcos. E ele não tinha o que fazer, ele não tinha para onde ir. Então, aquele moço foi cuidar dos porcos.
E sabe que naquela época os porcos eles se alimentavam de uma bolotinha, um temperinho tipo coentro. Era como se fosse coentro, umas bolinhas que o porco se alimentava, e esse alimento ele já temperava a carne do porco para ser abatido depois. E quando ele estava alimentando aqueles porcos, ele começou a refletir na sua vida. E quando ele estava alimentando aqueles porcos, ele pensou na casa do pai. E ele começou a pensar em tudo que ele tinha feito, que ele tinha abandonado. E ele pensou: lá o meu pai trata os funcionários melhor do que a situação que eu estou vivendo. Estou arrependido de ter abandonado. Quem sabe o meu pai me aceita não como seu filho, porque ele não deve de me considerar mais como filho, mas quem sabe ele me aceita como um empregado, porque lá os empregados do meu pai vivem melhor do que a vida que eu estou levando. E assim, aquele jovem voltou para a sua cidade e foi falar com seu pai. Quando ele chegou, o seu pai estava ali esperando, como sempre seu pai esperava. E quando ele chamou, o velho pai apareceu. E ele disse: pai, eu pequei contra ti, eu fiz tudo errado, me perdoa. Eu sei que eu não sou digno mais de ser teu filho, mas me aceita como um empregado. Trata-me como um empregado. Ah, mas aquele pai ainda amava o seu filho. Ele tinha esperança que o seu filho iria voltar. Ele convidou o seu filho para entrar. Chamou os seus empregados, pediu uma roupa nova. Colocou umas sandálias nos seus pés, um anel no seu dedo. Aquelas roupas novas, aquele anel, simbolizava que o pai estava aceitando ele novamente. E não ficou só isso, o pai disse: façam uma festa, vamos fazer um banquete, uma grande comemoração, porque o meu filho, que havia se perdido, que havia morrido, voltou. Alegrai-vos porque o meu filho voltou. Ah, e teve uma festa naquela casa, aquela família voltou a ser como antes. Essa história Jesus contou querendo ensinar para as pessoas a importância de trazer de volta aquele que está afastado. Ele quis dizer para nós que mesmo nós errando, mesmo nós pecando, o pai desta família simboliza Deus que nos ama incondicionalmente, mas que ele não nos obriga a ficar na sua casa, a estar dentro da sua igreja, a gente estar praticando a palavra de Deus. Ele não nos obriga. Nós temos o direito de sair. Sair como esse filho pródigo. Pródigo significa alguém que não tinha leis, significa alguém que não pensava em nada, alguém rebelde. Às vezes, nós somos como esse menino, como esse filho. Nós nos afastamos de Deus, não queremos mais obedecer a palavra, não queremos seguir os mandamentos do nosso Senhor. E Ele não nos obriga, Ele deixa nós irmos. Só que lá fora, sem o Pai por perto, sem o Pai para nos ajudar, nós sofremos, nós temos consequências. Às vezes, crianças, os nossos pais, eles nos dão regras. Não é para o nosso mal. Ele quer nos proteger. Ele quer nos proteger do mal. Eles querem cuidar de nós, como esse pai que cuida. E nós vimos nesta história que quando nós erramos, quando nós nos afastamos do nosso Pai celestial, vem as consequências. Quando nós nos afastamos, o pecado entra em nós. E o pecado, ele destrói a nossa felicidade verdadeira. Ele destrói os nossos sonhos, o nosso direito de um dia morar no céu. Mas que você possa se arrepender
e ir correndo ao encontro do seu Papai do céu, ir ao encontro do seu Jesus, pedir para ele perdão. Ele está de braços abertos, pronto para lhe atender. E quando você chegar, haverá uma grande festa. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A igreja comemora porque no céu estão dando uma grande festa, porque você voltou para Jesus. Você quer voltar? Você quer ser amiga deste Papai do céu, deste Deus que cuida de você em todos os momentos? Então fale para Ele, diga para Ele: Pai, eu pequei, mas eu estou arrependido, eu quero voltar, eu quero estar contigo, eu quero viver contigo, eu quero ir morar no céu, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua vida para você caminhar mais um pouquinho na presença do Senhor. Fique firme, fique na casa do Pai, porque mais um pouquinho de tempo Ele virá para nos buscar. E quando Ele vir, haverá festa no céu. A nossa pátria não é aqui, nós vamos herdar o céu, nós vamos morar na Nova Jerusalém. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Um beijo da tia Gi. Deus abençoe a sua vida. Espero que você possa ter gostado do nosso recurso visual. Paz do Senhor!